Bueno, salud compañeros y compañeras. Realmente es un día diferente para los Frente Amplistas. Hoy, mal o bien, todos nos mandamos un saludo, y el saludo es un saludo colectivo que ha llegado a decenas de miles de uruguayos y uruguayas. Es un día que el Frente Amplio no ha dejado nunca pasar, ni ha dejado ningún año de celebrar, aún en las horas más oscuras del Uruguay. Me consta que distintas familias, distintas comunidades intentaban que ese día algo sucediera que permitiera saber de que el Frente Amplio seguía latiendo, que seguía vivo, que seguía emocionando. Hoy podría haber sido el día del acto, como habitualmente lo hacemos, pero decidimos hacer un acto en La Paloma el día 11 de febrero, y si no llueve va a haber miles y miles de uruguayos y uruguayas que van a celebrar este aniversario, el 53 aniversario, en el año en el que el Frente Amplio va a volver a ser gobierno. Y este no es un año menor, es un año de lucha, de compromiso, de esperanza, de construcción unitaria. Aparentemente, por tercer año consecutivo, los pronósticos meteorológicos no ayudan. La victoria se construye de muchas maneras. Una es con mucha unidad, con mucha generosidad, con mucha amplitud. Otra es generando las condiciones para que decenas de miles de uruguayos y uruguayas puedan participar de la campaña, y que la campaña no sea patrimonio de un grupo de compañeros y compañeras, por buenos que estos sean, sino que sea, como nos proponemos, de decenas de miles, y como en otras elecciones pudimos hacerlas. Por ejemplo, en la campaña electoral entre octubre y noviembre, o en las campañas de 2004 y 2009, o en la campaña de 2014, o incluso en la recolección de firmas para derogar la LUC. Es un desafío enorme el que tiene el Frente Amplio. De alguna manera para eso trabajamos intensamente. Como decía el general Seregni, la vida es pugna y es lucha. Y tuvimos un congreso de 3 días donde pudimos acordar el programa entero del Frente Amplio, que tiene compromisos vitales, uno de ellos ir a la erradicación de la pobreza infantil. Y esto todos sabemos que implica recursos, políticas multidimensionales y compromisos políticos serios, potentes. Nos hemos comprometido con un diálogo en materia de seguridad social. Nos hemos comprometido con la cultura, nos hemos comprometido con la seguridad pública y construir un diálogo con todos los actores, pero sobre todo nos hemos comprometido con el desarrollo nacional, la construcción de trabajo y el cuidado ambiental. Y esto supone un conjunto de ideas articuladas que van a colocar dos proyectos de país en pugna. El proyecto del crecimiento y la distribución, como sucedió en los gobiernos del Frente Amplio, o el proyecto del crecimiento sin distribución, favoreciendo a unas pocas familias, como pasó cada vez que ha gobernado el herrerismo en el Uruguay, y esta no es la excepción. Festejar un 5 de febrero en nuestra casa es recordar a aquellos hombres y mujeres, liderados entre otros por Líber Seregni, pero en los que destacaban hombres y mujeres que nos tocaba pisar sus hombros, como Rodney Arismendi, Alba Roballo, Juan Pablo Terra, Héctor Rodríguez, Juan José Crotollini, el doctor Hugo Villar, y hoy todavía nos acompaña y estuvo presente en nuestro congreso. Había cientos de compañeros y fueron firmantes del acta, ni más ni menos que nuestro querido compañero José Díaz, que estuvo acompañándonos en el Congreso del Frente Amplio y que fue ovacionado por los 2000 compañeros que allí estaban, por todo lo que José brindó al Uruguay y a los uruguayos y al pueblo frente amplista. Entonces, de alguna manera, esta actividad trata de colocar un tema que el Frente Amplio lo tiene muy presente, que es la integración regional como modelo de inserción internacional.
Nos dimos el lujo de poder invitar a la presidencia del PT y que aceptara esta invitación en un día especial para nosotros, pero también especial para su gobierno. Como nos dimos el lujo de poder conversar un rato largo y alegrarnos como nos alegramos el día que Lula volvió a gobernar luego de aquella prisión tan injusta que fue sometido y en una elección democrática sacó del gobierno a quien tanto daño le hizo Brasil como Bolsonaro. Entonces, de alguna manera, conectar el PT con el Frente Amplio, conectar las políticas de Uruguay con las políticas de Brasil, es parte de lo que tiene que hacer un partido, más allá de lo que tienen que hacer los gobiernos en lo protocolar, en lo formal. Hay una parte política que la tienen que llevar adelante los partidos políticos. El Frente Amplio está comprometido con la integración regional, está comprometido con construir la unidad de pueblo, está comprometido con el Mercosur social, político, cultural, democrático, y sobre estas bases queremos discutir con el PT y con otros partidos políticos de América Latina hacia dónde van nuestros países. Probablemente en el próximo gobierno estén en el uso del gobierno el PT y el Frente Amplio. Y tenemos la responsabilidad, si llegamos a gobernar, de no fallar en un tema que luego hace a la vida de los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo del bienestar, del crecimiento, del desarrollo de nuestros pueblos. Así que, compañera Gleisi, bienvenida al Uruguay, y a todos los y las Frente Amplistas, el abrazo de toda la dirección, para quienes fundaron al Frente Amplio, pero luego para quienes generación tras generación, hasta las nuevas generaciones, han mantenido unida a la izquierda uruguaya durante 53 años. Un modelo del cual la mayoría de los Frente Amplistas, por no decir todos, nos enorgullecemos. Y en ese orgullo, nuestro abrazo a quien también fue una referencia y un faro en la política del Frente Amplio, como lo es el PT de Brasil. Así que bienvenida a Gleisi al Uruguay y siéntese en su casa, porque esta es su casa. Bienvenida. Mas queria saudar-te, Fernando, presidente da Frente, agradecer a recepção e estar aqui nessa casa, saudar também ao Pablo, que compõe essa mesa, que responde pelas relações internacionais da Frente Ampla, saudar muito especialmente nosso presidente Pepe Mujica, que está aqui, para mim é uma grande honra, uma grande referência. E também saudar outra referência da luta feminina e feminista, que é a Lucia Topolansky. Prazer imenso estar aqui com vocês. E, em nome deles, saudar todos os companheiros e companheiras da Frente Ampla e todos os partidos que constituem essa experiência maravilhosa de unidade do campo da esquerda e da centro-esquerda. Quero dizer que eu estou bem emocionada de estar aqui, porque a Frente Ampla sempre foi uma referência para nós no Brasil, na construção do nosso partido e das alianças que fizemos ao longo de nosso tempo de existência durante as campanhas eleitorais. E nós sempre olhávamos aqui dizendo, um dia nós vamos construir algo parecido e semelhante. Não é uma coisa simples, temos 44 anos e conseguimos agora formar uma federação de partidos, que é uma previsão legal que nós tivemos recentemente, com mais 2 outros partidos, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Verde. E tem sido uma experiência muito positiva. Eu espero que a gente possa avançar, claro, um modelo um pouco diferente, mas guardadas as diferenças, tem a mesma intenção e objetivo, para que a gente possa constituir um forte campo de unidade da esquerda, da centro-esquerda, dos democratas e progressistas no Brasil. Fizemos isso na eleição do presidente Lula e foi muito importante. Dessa unidade conseguimos ampliar uma coligação que garantiu a vitória do presidente Lula. Então, queria dizer isso e parabenizar esses 53 anos de experiência, uma experiência singular e que com certeza tem muito a nos ensinar. E queria também começar agradecendo
toda a solidariedade, todo o apoio que nós tivemos da Frente Ampla, dos companheiros da Frente Ampla, no difícil processo pelo qual nós passamos no Brasil. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, até a prisão do presidente Lula. Me lembro do presidente Mujica lá, várias vezes visitando, de outros companheiros, e agora na vitória eleitoral de 2022. Essa solidariedade e esse apoio internacional, e principalmente aqui dos companheiros, foi fundamental para que a gente pudesse enfrentar o processo de desconstrução do nosso país e a extrema-direita. Então, muito obrigada a todos e a todas vocês que estiveram do nosso lado durante todo esse período. E queria dizer que fiquei muito feliz com esse convite, não poderia deixar de vir. Trago aqui também o abraço do presidente Lula, pediu para que eu externasse a vocês, parabenizar pelo aniversário da Frente Ampla, e nós estamos juntos nessa caminhada. Eu recebi um documento da Frente Ampla do Pablo, que tem alguns trechos da declaração de Constituição da Frente, fala dos princípios, e tem um trecho que é muito interessante porque mostra a atualidade do movimento que vocês fizeram em 1971. Diz o seguinte: se gestou en la lucha del pueblo contra la filosofía fascistizante de la fuerza, y esa unión por su esencia y por su origen, por tener al pueblo como protagonista, ha permitido agrupar fraternalmente a los colorados y blancos, a demócratas, cristianos y marxistas, a hombres y mujeres de ideologias, concepções religiosas, filosofias diferentes, a trabajadores, estudiantes, docentes, sacerdotes e pastores, pequenos e medianos produtores, industriales y comerciantes, civiles y militares, intelectuales, artistas, em uma palavra, a todos os representantes do trabalho e la cultura, a los legítimos voceros de la entranha misma de la nacionalidade, porque é um movimento profundo que enraiza com as puras tradições do país, que recorre e venera as construções que vienen del fundo de la história e tiene simultaneamente claros objetivos para alcançar um porvenir venturoso, ciente que su vertiente mais honda lo enlaça de la esclarecida, insubornable e combatiente gesta del artiguismo. É impressionante a semelhança com a conjuntura que nós temos hoje. A luta que nós estamos travando contra a extrema-direita, não só na região, mas em todo o mundo, e a necessidade de unir a todos os progressistas e democratas em torno de um programa democrata, progressista, popular e soberano. Então, nós estamos enfrentando essa luta. 53 anos depois, a atualidade do que são os princípios ou do que é a declaração dessa Constituição é muito impressionante. E essa é a luta também que estamos fazendo no Brasil e, portanto, como disse Fernando aqui, temos que fazê-la de forma regional, né? E é por isso que nós estamos aqui numa torcida grande, né, para que a Frente Ampla volte a governar o Uruguai. Não só torcida, queremos nos colocar à disposição. Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, como um partido irmão da Frente Ampla, quer estar junto para ajudar a chegar a essa conquista. Achamos de extrema importância. Nós já tivemos uma experiência muito positiva de governos conjuntos, né? Quando governamos com o presidente Lula, a presidenta Dilma, Tabarés Vázquez e presidente Mujica. E foi um período de grandes conquistas e de grandes avanços para os nossos países, para os nossos povos e para a unidade política também. Então, para nós, repetir isso vai ser muito importante. E tenho certeza que essa proximidade, né, entre PT, Frente Ampla, o que pensa o presidente Lula, o que vocês estão construindo aqui, vai ser fundamental, tanto para o Uruguai como para o Brasil. E a gente tem que pensar nesse desenvolvimento de forma conjunta, num jogo sempre de ganha-ganha. Nós estamos passando no Brasil por um momento muito especial, que é um momento de reconstrução do país. Desde o golpe da presidenta Dilma, nós enfrentamos dois governos que tinham como objetivo reduzir o Estado, retirar os programas sociais, os investimentos e colocar o Estado apenas a serviço de interesses
do liberalismo, do capital e não do seu povo. Todos os programas que nós construímos durante as 2 gestões de Lula, mais a gestão de Dilma, foram praticamente destruídos, com exceção do Bolsa Família, que só não foi por uma questão política, de utilização política, quando eles sentiram que retirar esse programa retiraria também apoio político da sociedade, mas desconfiguraram o programa. Então, esse primeiro ano de vitória do Lula, e foi uma vitória difícil, não foi fácil, porque a extrema-direita no Brasil e no mundo, tem base popular, tem apoio popular, tem organização popular, se dedica a isso, diferente, inclusive, das direitas liberais, que terceirizavam um pouco essa organização, a extrema-direita se dedica a isso. Então, foi uma campanha difícil, com uma disputa difícil, e nós estávamos disputando com quem estava sentado na cadeira da presidência da República. Os gastos antes das eleições do governo brasileiro foram exorbitantes. É uma coisa que deixou desestruturado o orçamento, fizeram de tudo para ganhar. E a gente conseguiu porque apostou numa frente democrática, numa frente ampla com os partidos, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, para fazer esse enfrentamento. Mas ganhamos e pegamos o Estado destruído. Aliás, no dia 8 de janeiro, já enfrentamos uma tentativa de golpe, que foi o ataque físico às instituições brasileiras, ao Palácio do Planalto, ao Executivo, ao Legislativo, Congresso Nacional e ao Poder Judiciário, o STF. Isso está sendo objeto de investigações, de prisões, de enfrentamento, e tem que ser com muita firmeza. Não pode ter para golpista nenhuma condescendência. Não podemos permitir que tenha nada que lhes tire o dever de responder pelo que fizeram. Porque se nós não fizermos isso, a gente estará colocando em risco a democracia. A democracia brasileira estará influenciando em toda a região. Mas, enfim, esse ano foi um ano de reconstrução das políticas sociais e também de retomada do desenvolvimento econômico. O presidente Lula se concentrou em colocar de pé todos os programas que nós tínhamos construído ao longo dos quase 14 anos de mandato de gestões do PT. E conseguiu fazer isso. Conseguiu pela experiência que teve, governou o Brasil 2 vezes, então conhecia o Estado, o governo, montou uma equipe de muita experiência e, num curto espaço de tempo, de 1 ano, colocou todos os programas novamente em pé. É claro que alguns programas ainda vão ter resultado à frente, principalmente os relativos a investimentos. Mas outros que foram na área social ou também de natureza econômica já começaram a ter referência. Desde o reajuste do salário mínimo nacional acima da inflação, a desoneração da tabela do nosso imposto de renda, que, somada a medidas no Congresso, de taxação dos super ricos, que foi muito importante. Pela primeira vez no Brasil, a gente consegue taxar os fundos offshore e também os fundos internos que não eram taxados, junto com uma reforma tributária que também conseguimos aprovar no Congresso Nacional. O Bolsa Família, projetos básicos como de farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, o que foi muito importante, porque melhorou a renda do povo. Isso somado à contenção da inflação, dos preços dos alimentos e a retomada de investimentos, já tem um efeito na economia. O Brasil cresceu esse ano, a despeito de todas as previsões contrárias, 3% do nosso PIB. Quando todo mundo dizia que nós não chegaríamos a crescer 2%, ia crescer 1,8%, 1,7%. Isso fez com que nós aumentássemos o emprego. E também tivemos uma ação muito importante na questão ambiental. Conseguimos reduzir de maneira significativa o desmatamento na Amazônia, fazer um enfrentamento com os garimpeiros, uma política de proteção indígena, mas ainda temos muito que avançar, muita coisa estava destruída. E acho que um fator importante também desse governo do presidente Lula foi o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Ou seja, o Brasil deixou de ser um pária, porque é assim que estava, para voltar à cena internacional. O presidente se dedicou esse ano a fazer várias visitas, vários contatos e a buscar
exatamente essa integração, né, não só dos governos, mas também dos povos, para que a gente possa avançar. E tem carinho especial à questão latino-americana, ao continente africano, a que ele tem se dedicado. Então, eu diria que a gente teve avanços importantes, no Brasil, nesse curto espaço de tempo. Mas é óbvio que com muitas dificuldades. Nós elegemos o presidente Lula e não conseguimos eleger uma bancada no Congresso Nacional que pudesse nos dar respaldo para as mudanças e votações, né, de projetos que a gente precisa. O presidente Lula fez no primeiro turno quase 49% dos votos, indo em primeiro lugar para o segundo turno, mas nós não conseguimos fazer, enquanto federação, 12% dos votos para o parlamento. Aqui há uma diferença muito grande com vocês. Vocês conseguem fazer mais ou menos o mesmo percentual da votação de presidente com a votação de parlamentares, pelo sistema eleitoral que vocês têm, que é diferente do nosso. E nós vamos ter que avançar nisso, porque hoje a gente tem um Congresso extremamente conservador, em que nós temos uma queda de braço a cada votação, uma negociação diferenciada. E isso torna as coisas mais difíceis. Além do mais, a direita ou a extrema-direita também está resistente, também mostra resiliência. Ou seja, mesmo com esses avanços do governo, a extrema-direita continua com um percentual de apoio popular que é impressionante, cerca de 38% a 40%. É muito apoio, e eles trabalham sistematicamente. Apesar de tudo que aconteceu e de tudo que fizeram, do envolvimento do Bolsonaro em escândalos de joias, do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, agora, mais recentemente, descobriu-se o aparelhamento da Agência de Inteligência Brasileira pela família Bolsonaro. Eles estavam fazendo investigações de políticos, de empresários, de pessoas, enfim, tinham formado uma polícia secreta, uma Gestapo. Então, apesar de tudo isso, ainda mantém e faz uma disputa ofensiva. E eu acho que isso tem que dizer muito para nós, que não basta a gente colocar os programas e os projetos de governo para a população. Nós temos que fazer a disputa política cotidiana sobre o projeto que nós defendemos para os nossos estados. E cotidianamente dizer para que viemos, o que somos e qual a causa que nos move. Para disputar a mente e os corações. Às vezes as pessoas nos acusam de que nós fazemos a polarização. Nós não temos governabilidade sobre a polarização, porque a extrema-direita está organizada nos territórios, não só nas redes sociais. Utiliza a religião, utiliza as igrejas, utiliza os clubes de tiro, utiliza tudo que pode, que está à sua disposição com seu discurso conservador, utiliza os valores das pessoas, e faz essa disputa. Se nós recuarmos, como muitos às vezes dizem, temos que evitar a polarização, então tem que acalmar. Se nós recuarmos no enfrentamento da política a eles vencerão na disputa, porque eles vão ganhar espaço e vão ganhar território. Talvez a gente tenha que ver o melhor modo de fazer esse enfrentamento e a melhor forma de fazer essa disputa, como mexer com o coração das pessoas, como falar às pessoas. E aí eu acho que vem um papel importante, que é o papel dos nossos partidos. Não só dos partidos, claro, das organizações sociais, dos movimentos sociais, do movimento sindical. Como a gente chega no povo, como a gente organiza nos territórios, como a gente conscientiza a população. Na campanha eleitoral, principalmente a de 2018, que concorremos com a Haddad, mas mesmo na de 22, com o Lula, não foram poucos os beneficiários de projetos sociais nossos, de programas governamentais, que declaravam voto no Bolsonaro. E diziam, Lula não tem nada a ver com isso. Isso foi fruto do meu esforço. Isso foi fruto, enfim, da minha luta. É óbvio que muitas coisas, a maioria é fruto do esforço e da luta de cada um, mas se não tiver a oportunidade, o esforço e a luta de cada um não tem condições de se realizar. Precisa da oportunidade
e condições para que as pessoas possam avançar minimamente, numa sociedade tão desigual que nós temos. Mas isso nos alertou para a falta da discussão política que nós devíamos ter sobre isso, da conscientização e da formação que nós devíamos ter investido mais durante, inclusive, os nossos governos. E falava o Fernando hoje, eu fiquei com isso na cabeça, de um levantamento que vocês fizeram, uma encuesta, uma pesquisa, sobre por que vocês tinham perdido as eleições aqui. E uma das coisas que Fernando falou foi que as pessoas diziam que perdeu a eleição porque o governo da Frente Ampla dava condições aos mais pobres. Fazia projetos e programas sociais ajudando os que mais precisavam e não pedia contrapartida sobre isso. Isso é uma cabeça de elite que se espalha da população, porque a elite faz a disputa cotidiana, ideológica das suas ideias, seja através dos meios de comunicação que tem, da estrutura que tem e sabe usar isso. E quando a gente vê, a gente perde essa disputa mesmo fazendo o melhor governo para aqueles que mais precisam, para os trabalhadores, para o conjunto da população. Então, nós precisamos nos alertar para isso, para que a gente possa ter períodos grandes de governos para fazer mudanças estruturais. Nós não vamos mudar a visão de um país ou o projeto de um país com um governo de 10, 15 anos. Não faz tendência histórica, nem segura a ofensiva deles. Nós precisamos de fôlego para ter governos desse campo da política que durem mais de 25, 30 anos, porque eles governam os nossos países há muito tempo, com a sua ideologia, com os seus interesses, com as suas formas de ver o Estado. E o Estado não é neutro, o Estado tem lado, foi formado para ter lado, então a gente tem que disputar também o Estado e disputar a visão das pessoas. Então, acho que os partidos como o nosso, claro, a Frente Ampla tem muito mais experiência que nós, o PT tem 44 anos, é mais jovem. Aliás, eu acho que os dois são jovens do ponto de vista da perspectiva histórica da luta política, mas com muita experiência. Mas vocês aqui têm mais experiência e vivência nisso, mas nós estamos conscientes que temos que retomar fortemente a organização popular nos territórios. Não basta apenas sermos um partido formal com os seus diretórios, com os seus endereços formais, voltado para as disputas eleitorais. Não, nós não podemos perder aquilo que foi a maior riqueza, no caso do PT, da nossa fundação, que nasceu exatamente da luta popular, da luta sindical, da luta dos movimentos sociais, e isso não pode se perder. Então, nós temos esse desafio. O desafio de fortalecer esses laços com os movimentos e de, ao mesmo tempo, atuar nos territórios, com comitês e organizações populares. E o desafio, além da organização, de levar a formação política. Nós não podemos prescindir de formação política. A formação política é fundamental para a disputa política que nós travamos, que não é só a disputa eleitoral, mas é uma disputa de hegemonia de um pensamento e de um projeto diferenciado no seio das nossas sociedades. Acho isso muito importante e é um desafio, não é algo simples, não é algo fácil. Eu acho que nós temos que, nessa integração, nessa vivência, trocar muita experiência para que a gente possa fazer essa construção junto. Por último, essa integração regional. Não só a integração dos governos, dos mecanismos formais, que são importantes, como nós temos o Mercosul, a LAD, enfim, temos tantos organismos, e o presidente Lula tem um carinho muito grande por isso, desde que ele foi presidente a primeira vez, ele se voltou muito para fortalecer essas instituições, e essa relação com os países, com os povos. Então, isso é muito importante, e eu acho que, claro, para o desenvolvimento do Uruguai, do próprio Brasil, a chegada da Frente Ampla ao governo vai ser fundamental para a gente fortalecer. Vamos ter que enfrentar aí um problema com a Argentina, que vai jogar contra nós, mas nós vamos ter que enfrentar e não deixar
enfraquecer o Mercosul, o Parlasul, enfim, essas organizações, mas também a integração dos nossos povos, da luta que nós fazemos conjunta. E aí aqui eu quero fazer uma referência e parabenizar e agradecer muito ao presidente Pepe Mujica, que no início do ano passado começou um movimento nesse sentido. Falou com o presidente Lula, falou com várias lideranças regionais e chamou aqui, com a sua coordenação, uma conversa sobre a integração regional, a integração do povo latino-americano. E nós vamos ter como consequência disso agora uma jornada latino-americana e caribenha no Brasil, em Foz do Iguaçu, na nossa tríplice fronteira, para chamar os movimentos sociais, o movimento sindical, os partidos políticos desses países para conversar exatamente sobre isso. Quais são as lutas que nos unem? Nós temos que ter um conjunto de causas que nos unem. Não podemos cada um sair falando algo. Precisamos nos unir, nos unificar, para que a gente possa fortalecer a luta popular, fortalecer a nossa região e fortalecer, portanto, e impor, por isso não, mas com isso, né, forçar os governos que ainda não estão com essa visão de integração ao fazerem. Precisamos nos fortalecer perante o mundo. Eu acho que isso é muito importante e, com certeza, tem uma disposição muito grande nossa e uma disposição muito grande do presidente Lula. E essa articulação conta com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, tem um protagonismo importante do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil, o maior movimento social organizado nosso hoje, e eu tenho certeza que vai ser um passo importante para a gente retomar essas discussões que ficaram lá atrás, né, depois que os nossos governos, que nós deixamos os governos dos nossos países. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, agradecer mais uma vez a solidariedade que vocês nos deram e dizer que conte conosco, contem com o governo do presidente Lula, contem com o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós estamos nessa caminhada junto com vocês. Viva a Frente Ampla, viva a unidade dos nossos povos.